Passamos para a atualidade nacional, na atualidade nacional que teve como destaque o Circuito de Estoril, que no passado fim de semana animou o Autódromo Fernando Pires da Silva, um autódromo já em visível fase de alterações. No primeiro bloco temos os resumos das corridas da Fórmula 4, que teve um desfecho inesperado, e ainda o Nacional do Grupo A, que permitiu a Amorim impor-se às duas novas máquinas de Jorge Petiz e Pedro Azeredo, este último francamente infeliz com o seu novo Toyota Carina. Carlos Azevedo obteve a pole position para a corrida do Campeonato Nacional Móvel de Fórmula 4. Azevedo dividiu a primeira linha da grelha com Gonçalo Gomes, enquanto Rosário Sotomayor era a mais rápida dos concorrentes ao campeonato de 1.600 cm3. Na largada, Carlos Azevedo foi o mais rápido, seguido por Miguel Vilar e Gonçalo Gomes. No final da reta da meta, Vilar ganhou o segundo lugar a Gonçalo Gomes, mas o Colégio de Comissários Desportivos penalizou o piloto Van Diemen por falsa partida. Assim, na primeira volta, Carlos Azevedo liderava, Miguel Vilar estava no segundo lugar, ainda sem saber da penalização, seguido por Gonçalo Gomes. Mais atrás, Rosário Sotomayor trava forte e José Pedro Fontes despista-se, entrando na escapatória do circuito. Carlos Azevedo continuava na frente do pelotão, enquanto Gonçalo Gomes se aproximava de Miguel Vilar. Francisco Sandi Castro vinha logo atrás do piloto do carro número 6. Na reta da meta, com Azevedo no primeiro lugar, Gomes tentou ultrapassar Miguel Vilar. O piloto do Swift aproximou-se do seu adversário e, na travagem para a curva 1, ganhou-lhe uma posição. Assim, Gonçalo Gomes ascendeu ao segundo lugar, muito embora esse posto já lhe pertencesse, em virtude da penalização sofrida por Vilar. Francisco Sandi Castro era ainda o quarto em pista. Mais atrás, seguiam os concorrentes ao campeonato de 1.600 cm3. Rosário Sotomayor liderava esta competição, seguida por Nelson Basto. Entre os dois, rodava José Pérez, que concorre ao campeonato de 1.800. Na terceira volta, Gonçalo Gomes colocou-se ao lado de Carlos Azevedo e arrebatou-lhe o comando da prova. Esta foi a primeira de uma longa série de trocas entre os dois líderes da corrida. Logo a seguir, foi Azevedo quem recuperou a liderança, deixando Gonçalo Gomes no segundo lugar. Na mesma altura, Francisco Sandi Castro ganhou o terceiro lugar a Miguel Vilar. Estas classificações mantiveram-se durante 3 voltas, mas a meio da corrida, Gonçalo Gomes voltou a ultrapassar Carlos Azevedo e regressou à liderança. Rosário Sotomayor continuava a comandar a classificação reservada aos concorrentes ao campeonato de 1.600, Nelson Bastos ocupava a segunda posição e Miguel Rodrigues era terceiro. À entrada para a 9ª volta, Carlos Azevedo assumiu novamente o comando desta terceira prova do Nacional de Fórmula 4. Gonçalo Gomes era o segundo classificado e já tinha averbado a melhor cronometragem da prova, obtendo a volta mais rápida ao Autódromo Fernando Pires da Silva. Azevedo manteve-se no primeiro lugar, seguido por Gomes e Sandi Castro, mas na penúltima volta, na reta interior, os dois primeiros tocaram-se e ficaram fora de prova. Francisco Sandi Castro vinha logo atrás e não conseguiu evitar o embate, ficando também arredado da competição. Assim, com a desistência dos primeiros e com a penalização de Miguel Vilar, beneficiou João Barbosa, que passou a ocupar o comando da corrida. Pedro Vaquinhas subiu ao segundo lugar, seguido por Carlos Borges e Rosário Sotomayor. Os últimos metros da corrida, com João Barbosa a preparar-se para averbar a sua primeira vitória no Nacional de Fórmula 4 e Pedro Vaquinhas à procura do seu melhor resultado dos últimos tempos, um segundo lugar. Chegar em primeiro, nunca pensei nesta corrida, muito menos quando ia na 5ª posição. Quando cheguei ao fim, ainda vi o Miguel Vilar à minha frente, que eu vi os outros 3 despistados. Julguei ter ficado em segundo, mas ouvi dizer que ele teve 1 minuto de penalização e cheguei assim ao primeiro lugar. A primeira de 2 corridas reservadas ao Campeonato Nacional de Velocidade, Classe 2 FISA, registrou no Autódromo Fernando Pires da Silva apenas 8 concorrentes. Foi necessário a Comissão Desportiva Nacional alterar o regulamento, como já sucedeu na Falperra, para que as corridas realizadas no passado fim de semana pudessem pontuar para o campeonato.
Jorge Petis, ao volante de um BMW M3, foi o mais rápido nos treinos e tinha ao seu lado, na primeira fila da grelha de partida, a Carlos Rodrigues, em Ford Sierra. Ney Amorim, em Opel Astra, e Pedro Azeredo, já com o novo Toyota Carina E, partilhavam a segunda fila. Após o sinal verde, Jorge Petis assumiu o comando da corrida, levando atrás de si Pedro Azeredo, que largou muito bem. Mas o piloto da Toyota acabou por não ser muito feliz na sua primeira participação com o Carina. Na curva 1, Pedro Azeredo saiu da pista, tocou nos raios de proteção e danificou o eixo dianteiro do seu carro. Era a desistência para o piloto da Salvador Caetano. Se calhar também por culpa minha, porque pronto, a experiência era pouca. O carro já em Inglaterra tem uma tendência subviradora grande. Anda com pneus de mistura G nas 4 rodas, portanto pneus duros. Eu devia ter sido mais cauteloso. De facto, o carro de repente passou-se completamente e não tive qualquer hipótese de o controlar. Jorge Petis continuava no comando da prova, enquanto Carlos Rodrigues tentava segurar Ney Amorim. Ainda no decorrer da primeira volta, Ney Amorim passou o seu adversário e ascendeu ao segundo lugar. A partir deste momento, o piloto da Opel começou a recuperar o tempo perdido para Jorge Petis. A corrida tinha como único polo de interesse a luta pela primeira posição, já que nos lugares seguintes os pilotos encontravam-se muito separados. A Carlos Rodrigues mantinha-se na terceira posição à frente de Pedro Leite Faria, que participou nesta corrida ao volante de um Opel Astra cedido pelo Automóvel Clube do Minho. Só desta forma é que o piloto da TPM pôde participar na prova, enquanto continua à espera que o seu Opel Astra, idêntico ao de Ney Amorim, esteja devidamente preparado, o que deverá suceder já amanhã em Vila do Conde. Nuno Batista encontrava-se na quinta posição, à frente de Hernani Castro Lobo. Pouco tempo depois, o campeão em título do agrupamento de produção seria obrigado a abandonar a corrida com problemas no seu Honda. Na sexta volta, Ney Amorim conseguiu concretizar os seus intentos, ao passar Jorge Petis na travagem para a primeira curva do circuito do Estoril. Jorge Petis nada podia fazer para contrariar o andamento de Ney Amorim, uma vez que as relações de caixa do seu BMW eram demasiado curtas. Fiz uma má escolha de rapport na semana passada, quando andei aqui em treinos. Paciência, vamos ver se conseguimos manter este lugar, pelo menos para a segunda manga. E pronto, para a próxima vez corrigir este erro. Ney Amorim, sem a oposição de Petis, vencia a primeira prova do dia, enquanto Jorge Petis terminava a corrida na segunda posição à frente de Carlos Rodrigues, Pedro Leite Faria, Nuno Batista, Aurélio Veiga e Hernani Castro Lobo. Estava concluída a primeira de 2 corridas do Nacional de Velocidade. Os concorrentes tinham somente 10 minutos para repararem as possíveis avarias dos seus carros e mudarem os pneus. Não era permitido reabastecer entre as 2 provas. Pedro Azeredo não podia alinhar na segunda corrida, já que os mecânicos da Toyota não conseguiram reparar os danos do seu carro. A grelha de partida para a segunda prova foi formada com base na classificação final da primeira. Assim, Ney Amorim e Jorge Petis dividiam a primeira linha, enquanto Carlos Rodrigues e Pedro Leite Faria completavam a segunda. Ney Amorim voltou a falhar a partida. Algumas dificuldades com a caixa sequencial obrigaram o piloto do Astra a baixar para a terceira posição. Jorge Petis voltava ao comando da corrida, onde se manteria durante mais algumas voltas. Foi a fase mais interessante da prova, com Jorge Petis a defender-se dos ataques do seu adversário. Na quinta volta, na reta interior, Ney Amorim conseguiu passar Jorge Petis e ascender-se à primeira posição. Até ao final da corrida, referência para a desistência de Carlos Rodrigues, com a caixa do seu Sierra partida, e para a saída de pista de Hernani Castro Lobo. O piloto do Honda Civic foi surpreendido pela presença de óleo no asfalto e acabou por bater no carro de Carlos Rodrigues. Com o abandono de Carlos Rodrigues, Pedro Leite Faria passou para o terceiro lugar, atrás de Jorge Petis e de Ney Amorim, que venceu a corrida. Arranquei mal novamente, foi difícil ultrapassar o Petis, ele defendeu-se e muito bem. Acho que os 2 carros estavam bastante equilibrados, fizemos uma boa corrida. Fica com muita pena do Pedro Azeredo não ter podido participar na segunda corrida, tanto como na primeira que se disputou, e do Carlos Rodrigues não ter o carro ao seu melhor nível. Acho que no futuro, com a vinda do carro do Pedro Leite Faria e do Rui Lage, poderemos ter 6 carros para discutir o primeiro lugar, o que seria excelente no primeiro ano de arranque do campeonato. No segundo bloco de imagens, os resumos dos troféus BMW, Citroën AX, Volkswagen Polo e Toyota iniciados. Entre os pilotos, Mário Silva esteve em destaque ao triunfar em 2 das corridas, AX e Polo. Manuel Fernandes foi o mais rápido nos treinos, mas perdeu a primeira posição logo após o sinal verde para António Barros. David Rodrigues também saiu bem e passou de 6º para 4º. Depois da partida, Alexander Brugstaller, o piloto convidado pela Baviera para participar na corrida, manteve o lugar que tinha obtido nos treinos, a 8ª posição. Carlos Marta, que saiu da 4ª linha da grelha de partida, efetuou uma boa recuperação e na primeira passagem pela parabólica interior já se encontrava no 4º lugar, atrás de Manuel Fernandes. Alexander Brugstaller continuava no 8º posto, mas nos S
O piloto alemão, que no ano passado obteve o título de campeão germânico de velocidade Grupo N, nos S, dizia, Burgstaller já era sétimo atrás de Adriano Barbosa. No comando da prova continuava António Barros e Carlos Marta, na tentativa de ganhar uma posição ao piloto que seguia à sua frente, acabou por fazer um peão na parabólica interiores. Na quinta volta, Manuel Fernandes conseguiu passar António Rodrigues e ascendeu ao segundo lugar. Com um ritmo muito rápido, Manuel Fernandes não demorou muito tempo para se encostar ao carro do comandante. Só que chegar à traseira do BMW de António Barros é uma coisa, ultrapassá-lo é outra. Foi uma luta muito interessante de seguir, com os carros de Fernandes e Barros a tocarem-se por várias vezes na primeira curva do circuito. Um pouco mais atrás, Álvaro Parente, António Salvador e Paulo Rodrigues também se encontravam envolvidos numa interessante luta pela posse da 10ª posição. Armando Santos, então oitavo, não consegue evitar uma saída de pista e perdeu algumas posições na classificação. Manuel Fernandes mantinha-se muito perto de António Barros, enquanto António Rodrigues era terceiro, à frente de Adriano Barbosa. David Rodrigues segurava atrás de si Alcides Petis. Este último, quando tentava passar o seu adversário, acabou por perder o controle do seu carro e saiu da pista. Algumas voltas depois, e após uma boa recuperação, Alcides Petis regressava à quinta posição após ter ganho um lugar a Alexander Burgstaller. Manuel Fernandes não desistia de dar luta a António Barros, mantendo sempre sob pressão o piloto que seguia no primeiro lugar. Só que António Barros nunca chegou a cometer um erro e venceu a corrida reservada ao troféu BMW à frente de Manuel Fernandes, António Rodrigues, Adriano Barbosa e Alcides Petis. Até meio da corrida correu bem até à sexta volta, a altura em que o carro começou a degradar com o aquecimento. Nessa altura consegui ter uma boa vantagem perante os meus adversários, só que a partir daí com o aquecimento o carro começou a tornar-se bastante difícil de guiar e eu que estava à frente não queria arriscar qualquer coisa que seja, porque tive várias vezes para sair da pista. Os meus adversários é que tinham que arriscar, conseguiram chegar perto de mim, como nomeadamente o Manuel Fernandes, e depois tentou-me atacar, só que eu ia à frente e tive que, até final, defender-me dos ataques dos meus adversários. Após esta prova, a segunda, Manuel Fernandes ocupa a primeira posição no troféu com 46 pontos, mais 5 que António Rodrigues e Álvaro Parente. Francisco Sandy Castro, o terceiro mais rápido nos treinos, comprometeu a sua prova logo na partida. Sandy Castro foi penalizado em 1 minuto por ter deixado o seu carro deslizar ligeiramente para a frente, ainda com o sinal vermelho aceso. Decidiram que eu tinha feito falsa partida, eu não fiz, mas pronto, e penalizaram-me 1 minuto. Era este o estado de espírito do piloto no final da corrida. Agora, em movimento lento, pode ver-se que o Citroën de Sandy Castro anda ligeiramente para a frente. Que tem de haver uma penalização para este tipo de situações, tudo bem. Mas 1 minuto é, no nosso entender, uma penalização muito forte para uma corrida de troféu. Nas primeiras voltas da prova, Hermano Sobral ainda rodou muito perto do carro de Mário Silva. Chegou, inclusive, a tentar passar o seu adversário. Mas Mário Silva defendeu-se muito bem e não permitiu que Hermano Sobral lhe ganhasse uma posição. Francisco Esperto, Armando Santos e Rogério Peixoto discutiam entre si a posse da 5ª posição. Um pouco mais atrás, Paulo Brito e João Rainha curvam lado a lado no tanque. Mário Silva, que tinha sido mais rápido nos treinos, dominava os acontecimentos na corrida. O piloto do Citroën número 1 controlava nesta fase da prova o andamento de Hermano Sobral, segundo classificado. Rogério Peixoto, numa altura em que ocupava a 7ª posição, acabou por perder alguns lugares na sequência de um peão efetuado na parabólica interiores. Na mesma curva, e quando seguia atrás de Francisco Esperto, então sexto, Nuno Batista saiu da pista, perdendo o contacto com o seu adversário. Alfredo Lavrador, o piloto convidado pela Citroën para participar nesta corrida, acabou por ser pouco feliz, já que se envolveu com Rosário Sotomayor num despique muito aceso e que ditou a desistência de ambos. Alfredo Lavrador abandonou a prova com o pneu dianteiro esquerdo furado, enquanto Rosário Sotomayor ficou pelo caminho, mas com o pneu dianteiro direito também furado.
Mário Silva continuava no comando e preparava-se para vencer mais uma prova do troféu Citroën de velocidade. Francisco Sandy Castro conseguiu passar Hermano Sobral nas últimas voltas da corrida, mas Sobral mantinha a segunda posição, já que o piloto do carro número 11 tinha sido penalizado em 1 minuto por ter antecipado a partida. Mário Silva foi o vencedor da corrida, que, diga-se, dominou da primeira à última volta e deixou Hermano Sobral em 4 segundos. Bastante pressionado por os 2 adversários principais, enfim, e fazer um forcing para não fazer erros, que é difícil conduzir à frente com adversários como este que estão sempre ao ataque, mas correu tudo otimamente. Após esta prova, Mário Silva comanda o troféu com 57 pontos, mais 10 que Sandy Castro e mais 11 que Hermano Sobral. Nos treinos para a corrida do troféu Volkswagen Polo, Miguel Coceiro foi o mais rápido. A seu lado, na primeira linha da grelha de partida, estava Mário Silva. Na largada, Miguel Coceiro aproveitou a pole position e saiu no comando. Logo atrás vinham Mário Silva, António Conceição e Miguel Bravo, que lutavam pelo segundo posto. Na primeira volta, Miguel Coceiro liderava, com Mário Silva na segunda posição e Miguel Bravo em terceiro. Luís Piteira ultrapassou António Conceição, que também viria a perder um lugar para Quina Falcão. Alguns metros mais à frente, Mário Silva colocou-se ao lado de Miguel Coceiro e pouco depois ultrapassou-o, arrebatando-lhe o comando da prova. Estávamos no início desta quarta prova do troféu Volkswagen Polo e o vencedor já tinha sido encontrado. Mário Silva preparava-se para o terceiro triunfo consecutivo desta temporada. O interesse da corrida passou a centrar-se na luta pelo quarto lugar entre Luís Piteira, Quina Falcão e Manuel Barbosa. Fora desta disputa ficaram António Conceição e António Magalhães, que se atrasaram. À quinta volta, Quina Falcão colocou-se ao lado do Volkswagen de Luís Piteira e ultrapassou-o. Logo a seguir, Piteira perdeu mais uma posição ao ser passado por Manuel Barbosa. Barbosa saíra do 16º lugar da grelha de partida e, mercê de uma excelente recuperação, já estava no 5º posto. Quina Falcão era o quarto classificado, mas Manuel Barbosa procurava um resultado ainda melhor e, a meio da corrida, aproximou-se do seu adversário para logo depois o ultrapassar. Estava assim encontrado o piloto que terminaria a corrida na quarta posição. Aliás, os 4 primeiros lugares estavam mais do que decididos. Mário Silva comandava, Miguel Coceiro era segundo, enquanto Miguel Bravo ocupava o terceiro posto. Quina Falcão perdeu mais algumas posições devido a um ligeiro despiste à entrada para os S, o que permitiu a Miguel Lacerda ascender ao 5º lugar. A vitória, essa foi naturalmente para Mário Silva. A vitória foi ótima, foi bastante difícil andar à frente sem fazer erros. Fui passado 2 vezes, tive que voltar a passar. O Conselho principalmente deu bastante luta. O carro estava ótimo e depois no fim foi mais controlar a distância e não fazer erros. No troféu Toyota de iniciados, a pole position foi para Manuel Conceição. Pedro Rodrigues largou do segundo lugar, com Miguel Correia na terceira posição e Walter Gomes no 4º posto. Na partida, Manuel Conceição foi o mais rápido, enquanto Pedro Rodrigues arrancava bastante bem e aproximava-se de Miguel Correia. Os dois rodaram lado a lado, mas na travagem para a primeira curva, Correia impôs-se e manteve o segundo lugar. Assim, nos primeiros metros de corrida, Manuel Conceição liderava, seguido por Miguel Correia. Pedro Rodrigues era o terceiro classificado, com António Pires no 4º lugar. Paulo Pereira ocupava o 5º posto. Mais atrás, José Gomes e Luís Veloso lutavam pela obtenção da 8ª posição. Na reta da meta, Pedro Rodrigues estava de tal forma próximo de Miguel Correia que lhe deu um toque, fazendo saltar o retrovisor do Starlet número 4. Na travagem, Rodrigues foi por fora e ultrapassou Correia, ganhando-lhe a 2ª posição. Assim, Miguel Correia caiu para o 3º posto, seguido por António Pires. Mas o piloto do carro número 20 era o mais rápido em pista. António Pires obteve à terceira volta a melhor cronometragem da corrida e ultrapassou Miguel Correia. No final da reta da meta, os 3 primeiros rodavam muito juntos e Pedro Rodrigues estava mais próximo de Manuel Conceição.
Na reta interior, à quinta volta, António Pires, por fora, ultrapassa Pedro Rodrigues. Pires largara do 6º posto da grelha de partida e a meio da corrida já tinha alcançado a 2ª posição. Só que o piloto nortenho procurava um melhor resultado e a 4 voltas do final da corrida, à entrada para a curva 1, ultrapassou Manuel Conceição e ascendeu ao comando. Mais atrás, um grupo de pilotos lutava pelos lugares do meio da tabela e, na confusão, Renato Barros despistou-se e bateu no raio de proteção da pista. Lá na frente, António Pires liderava, seguido por Manuel Conceição e Pedro Rodrigues. Estes 3 pilotos foram, sem dúvida, os principais animadores desta segunda prova do Troféu Toyota de Iniciados. É exemplo do que já tinha acontecido na primeira corrida da temporada, a luta pelos primeiros lugares foi uma constante, com as trocas de posições a sucederem-se e a incógnita quanto ao vencedor, a manter-se até ao final. Na reta da meta, Manuel Conceição colocou-se ao lado de António Pires, enquanto Paulo Pereira se aproximava da traseira do carro de Pedro Rodrigues. Os 4 seguiram juntos até ao final da reta. Na curva VIP, Manuel Conceição deu um toque a António Pires, que lhe respondeu logo de seguida. Com toda esta agitação, António Pires conseguiu manter o primeiro lugar, enquanto Paulo Pereira ascendia à 2ª posição. Manuel Conceição baixou ao 3º posto e Pedro Rodrigues teve que se contentar com o 4º lugar. No final, a vitória foi para António Pires. Estou muito contente, foi bastante difícil. Só mesmo na última volta é que eu vi que ia ganhar a corrida.